A história mais antiga que eu conheço é quando os imigrantes, né, a maioria dos imigrantes daqui, Girardi, Bursi, Felipe, Testoni, também tinha gente que tinha, né, os Testoni, vieram de Ascurra, né, de Ascurra. E eles vinham, se não em lombo de cavalo e mula, vinham a pé, né? E vinham em grupos sempre. Então, na Serra e de Santa Maria, agora tem a estrada, mas tinha só uma passagem, uma picada. Quando terminou a Serra, então, diz que eles falavam assim, Santa Maria, Cheirivade, Cheirivade. Então, chegaram. Uma flor que se chama Santa Maria e foi o que os antepassados aí falaram, né? E um levantamento que foi feito assim, não sei se tem alguma coisa mais concreta sobre isso aí, mas é a respeito de uma flor. Até a gente procurou plantar essas sementes naquele trecho que vai lá em cima na Capela da Aparecida. É uma florzinha que quando nós era criança, você ia brincar até com ela. Amarela, ela dá na ponta da árvore, da pastinha, né? Um arbusto pequeno. E a gente tirava e encaixava uma florzinha na outra, para fazer pulseira, às vezes assim, só isso dali. Por parte de minha mãe, ela é uma Tessarolo. O meu avô, João, e a minha avó, Rosália. Tomelin Tessarolo, ela, né? O meu avô, Tessarolo. E o meu bisavô, Domênico. Esse Domênico veio da Itália. Cada um veio de um país, né? O meu avô paterno, Kowalski, veio da Rússia, era russo, né? A minha avó materna veio da Polônia, Cracóvia era o nome da cidade de onde ela veio. A minha avó paterna, da Lituânia, e o meu avô materno, que era sobrenome Breyer, era da Alemanha. A parte de meu pai, Francisco, e a mãe era Otília, por causa. Francisco Bona, Francisco Luiz Bona, meu avô Anselmo, minha avó Joana Putka Bona. E o meu bisavô era José Putka. Esse também veio da Polônia, junto com a minha avó, também no caso, que ela tinha 2 anos de idade quando ela chegou no Brasil. Era da divisa com a Rússia, porque a minha avó sabia falar o russo também. Ela falava o russo e o polonês. Ela disse que eles brincavam com as crianças lá, dos russos, né? Do meu marido, também vieram de lá, mas eles eram, para dizer, descendência alemã, porque Arendt, né? Eles eram até evangélicos. Por parte do meu pai, o que aconteceu foi o seguinte, o meu avô, ele lutou na Guerra de 14. E quando começou o movimento da Segunda Guerra Mundial, o meu avô, ele era contra as ideias do Hitler e ele começou a perceber que ele voltaria a ser combatente e os filhos dele, que eram 3 homens, 3 rapazes, eles entrariam também, seriam convocados. Que nem o meu pai era alfaiate, cabeleireiro, que nem arrumava relógios. Ele fazia de tudo. Ele era um pioneiro, porque ele fez a luz desde pequenininha, desde que eu nasci, tinha luz, né, lá em casa. Não tinha a noite toda, porque era bateria, né, depois acabava a água, né. Então não tinha assim, mas tinha até umas 9, 10 horas, tinha, né. E tinha rádio, ele tinha caixa de som. O pessoal, ele ia escutar
porque ele tinha na ponta das casas, colocava alto-falante, soltava música, que de madrugada o pessoal escutava, né? Meu pai era sempre um artista, vamos dizer assim, entalhador se chamava, depois passou a escultor. Meu pai sempre foi bastante hábil nessa parte e ele começou a trabalhar com isso e resolveu ir para Timbó. Essa foto aqui foi feita por ele. Esse aqui é um irmão dele e essa aqui é minha madrinha. Ele batia foto, ele revelava, ele tinha o seu estúdio, né? Como? Acho que é estúdio, né? Que ele revelava, eu me lembro que ele não queria ninguém lá dentro. Quando isso era escuro, e depois eu sei que nós espiava às vezes, ele colocava dentro de uma água, tinha uma luzinha bem vermelha lá. E depois ele ia passando, não sei o que era isso, de onde que ele tinha, ele ia passando assim de uma água para outra, num recipiente. Primeiro ela saía de uma cor, depois de outra, não saía nítida assim amarela, mas isso era o quê? Nos anos 50. Então isso ele não tinha ainda, né? Eu nasci em 46, até antes, né, já ele tinha. Os poloneses, eles tinham essa assim, por exemplo, arruma namorado, mas arruma namorado da tua raça, do polonês. A minha mãe era assim. Mas nenhum da família, nenhum rapaz, nenhuma moça casou com polonês. Desde sempre, no início, pelo meu avô, eles se davam bem, digamos assim. Uma relação franca, tranquila, mas não de relacionamento, digamos, de casamentos. Esse momento inicial não, por quê? Porque o alemão era luterano. E naquele período a religião era muito forte, muito acentuada. Então, um italiano casar-se com, um católico casar-se com luterano era muito difícil. E os alemães que moravam aqui eram luteranos. Tá? Com os poloneses não tinha esse problema, porque eles eram católicos também. A minha mãe, ela vem da região de Tubarão. Eles vieram mais tarde, sabendo lá era uma vida mais difícil também. Então eles venderam lá e compraram propriedade daqueles alemães que já estavam saindo dessa imigração que veio ali, por causa que era um lugar de difícil acesso, né? Longe de todo o comércio. Ninguém gostava das polonesas, porque os poloneses eram um pouco excluídos também por causa dos costumes, né? Eles tinham meio costumes, não sei, eu acho que os italianos se achavam mais modernos e os poloneses mais assim, usavam umas roupas esquisitas também, diferentes. As mulheres antigas usavam lenço na cabeça e as italianas não usavam isso, né? Esses alemães que vieram ali, se ver pela história, eles foram saindo, porque não tinha como evoluir muito. O agricultor tinha 3. Todos os equipamentos que se usava já lá na Alemanha naquela época. Não tinha como fazer isso aí no meio desse mato aí. Desde o início, 2 situações: escola e igreja. Tanto é que a primeira igreja que foi construída não, era uma escola. Começaram com uma escola aqui em Santa Maria. Aí depois que saiu Dom José, veio Frei Antônio. O Frei Antônio era colega de trabalho, mas a gente já percebia que ele era um homem diferenciado. Ele foi uma pessoa assim que ensinou uma série de coisas para nós professores. Sobretudo o lema da SENEC, que já estava enraizado, a questão comunitária estava muito forte através de Dom José, com as equipes de trabalho voluntário, e o Frei Antônio mais ainda em função da questão humanitária dele. A própria celebração de final de semana era um motivo para os agricultores se encontrar, para descansar um pouquinho também, né?
e para trocar ideias, né? Porque não tinha informação, não tinha o Dr. Google como tem hoje, né? Então, eu plantei o feijão dessa época e deu assim, outro não, eu plantei lá, não deu nada. Enfim, ia se trocando as experiências. Uma coisa assim bem visível, que a escola foi um divisor. A escola Tercílio Longo, ela até a criação da escola, depois do colégio, era uma coisa. Depois da escola, tudo modificou. Mesmo lugar de paz, um lugar de bom para morar, um lugar que a gente se sente muito bem. Para mim tudo, porque eu nasci no Travessão, mas depois que eu casei, estou morando aqui já. Então eu agradeço demais a Santa Maria, que me recebeu de braços abertos e eu continuo de braços abertos. E eu disse para sair daqui, não sei. Eu disse não. Agora ainda eles querem ir para a praia. Eu disse, mãe, podem ir, podem ficar uma semana lá. Mas que eu não vou, não vou. Saí, fiz algumas experiências fora, retornei. Por quê? Porque aqui é o meu berço e aqui vai ser o meu fim. Não, Santa Maria, para mim, é como um coração dentro de um corpo humano.